Obrigado, pastor Fernando, pela hospitalidade e recepção aqui hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, que em Cristo os melhores anos da sua vida ainda estejam por vir. Seja grato pelo seu passado, mas seja muito cheio de fé e otimista quanto ao seu presente e ao seu futuro. O melhor da sua vida não passou. O melhor da sua vida com Cristo, segundo Efésios capítulo 3, 20 e 21, ainda está por vir. Mas após estarmos juntos, eu tenho certeza que este congresso, esta conferência, é um enfrentamento de uma realidade que nós não gostaríamos de estar enfrentando no Brasil. Mas como cristãos na missão do Evangelho, nós não fazemos o que gostaríamos de fazer, nós fazemos o que precisa ser feito. Então é necessário pregar o Evangelho enfrentando a questão das drogas no nosso país, que virou um estado de calamidade, uma situação de saúde pública e espiritual. E o CONED é uma resposta de Deus da nossa Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira, para ajudar as igrejas a enfrentar essa realidade de frente. Amém? E é por isso que você está aqui. Queridos, nós vamos refletir hoje sobre uma realidade que precisa começar no coração de cada um de nós. Porque você pode também estar nesta conferência e também está pensando assim um pouquinho, mas a questão das drogas não está tão perto assim da minha realidade, porque eu não tenho tantas pessoas na minha família envolvidas com isso, eu não estou vivendo esse problema diretamente no ministério da igreja, não é esse o meu ministério. Mas nós vamos dar um passo um pouquinho mais amplo para que nas nossas igrejas o ministério de acolhimento e de enfrentamento desta realidade esteja um pouco mais abrangente. Nós vamos falar hoje sobre ande em direção da sua recuperação. Ande em direção da sua recuperação. Nós vamos procurar aqui não pensar muito na recuperação do outro. Nós vamos pensar um pouquinho na nossa. Porque quando nós pensamos, talvez nós que estamos aqui de cara limpa, sentado, em perfeito juízo, como quando Jesus recuperou o endemoniado gadareno, a nossa tentação é de achar que os outros precisam de recuperação. Mas se você quer que a sua igreja seja um hospital para transformação e cura da sociedade e que ela gere pessoas saudáveis para abençoar o seu bairro, a sua cidade e esta nação, e possa estar apta para ter ministérios para ajudar pessoas dependentes não só de questões químicas, mas também de questões de pecado pessoal, você precisa admitir a sua recuperação. Então, leia comigo o título da mensagem de hoje. Ande em direção da sua recuperação. Da sua. Cada pessoa que está aqui nesta noite precisa admitir que está em recuperação em alguma área. Ou você é dependente ou você é codependente. Existem vícios, maus hábitos que vão se acumulando na vida da gente e que precisamos sair da negação para tratar. E no momento em que eu trato isso na minha vida, eu também vou gerar um ambiente na igreja de convite para que todos celebrem a sua recuperação, inclusive os dependentes químicos, mas não só eles, não só quem está sofrendo com isso, porque existem muitas e muitas e muitas outras áreas de dependência que talvez estão bem guardadinhas, escondidinhas dentro da sua vida. Existe um texto que ele é muito bom, como toda mensagem bíblica, mas por vezes pode nos passar, quando dito de forma muito ufanista,
que é 2 Coríntios 5,17, trazer um problema para nós, cristãos evangélicos. Leia comigo, todos sabemos essa divisa belíssima da palavra de Deus, mas que por vezes pode ser mal interpretada. Vamos todos juntos? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Esse texto é palavra de Deus, portanto é verdade. Porém, eu não posso pegar esse texto isoladamente para tratar a questão das drogas, da dependência química ou qualquer outra. Parece que há um pensamento não bíblico, mas carnal ou emocional, de achar que no momento em que eu me converti hoje, todos os meus problemas do passado nunca mais voltarão. Meu irmão, olha para cá. Quem vai se converter é o seu espírito, não a sua carne. A sua carne não se converte. A sua carne nunca melhora. E o que foi a sua área de queda vai precisar ser a sua área de celebrando a recuperação para o resto da sua vida, mesmo você vivendo a sua nova vida em Cristo Jesus. Ninguém cai porque pensa que é fraco, a gente cai porque pensa que é forte. Eu não gosto de falar para a pessoa que está do teu lado, até brinco lá na Bíblia em São José assim, diga para o seu irmão, o meu pastor não gosta que a gente fique falando para o outro. Sabe por quê? Porque quem tem que falar é para a gente. Você gosta de ficar falando assim, irmão, ouça aqui, tá? Eu acho que é melhor a gente falar para a gente mesmo, porque quem precisa de maior mudança não é o outro, somos nós. Mas nesse sentido eu quero abrir uma exceção aqui para você lembrar ao seu irmão que está do teu lado uma coisa muito importante para que ele não venha a se tornar presa fácil para o mundo, para a sua própria carne e para o diabo. Você está, diga, pode ter preso, você está a um passo da queda. É misericórdia, irmã, mas é verdade. É verdade. Se eu achar que eu sou um crente, me converti e que agora eu não vou mais cair naquela área em que eu me recuperei, eu me torno a próxima vítima. Eu preciso vigiar todos os dias, porque eu, Carlito, estou a um passo da queda. Tenho que orar, tenho que vigiar e tenho que cuidar, como Jesus me ensinou, de viver um dia de cada vez, porque basta cada dia o seu próprio mal. O pão nosso de cada dia nos dá para a semana? Para o mês? Para hoje. Jesus nos ensina que eu preciso viver cuidando do dia de hoje. A ansiedade é o mal do século, porque nós tentamos trazer os problemas do mês e da semana para resolver hoje. Isso me mata. Eu mal consigo resolver o de hoje, quanto mais da semana que vem e do mês que vem. Vivemos numa sociedade pós-moderna, capitalista, que nos pressiona a viver os problemas do mês inteiro para resolver hoje. Isso mata a gente, arrebenta a gente. Temos que viver um dia de cada vez, celebrando a nossa recuperação, momento a momento em Jesus, cuidando, porque o diabo anda ao redor, procurando a quem possa tragar todos os dias, e ele não tira folga, ele não obedece o sábado, ele peca nisso também. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não tira folga e não tira férias, e ele quer matar você. Ele quer me matar e ele quer que eu caia em todas as áreas da minha recuperação. E se eu entrar na ingenuidade de dizer, não, eu me converti e agora eu não vou mais cair,
ele vai me aplaudir e sabe que eu vou ser fácil uma vítima para ele. Gente, os presídios estão cheios de crentes que caíram em pecados. As casas de recuperação estão cheias de crente e filho de crente que caíram nas suas dependências, e nossas igrejas estão cheias de gente reticente nos mesmos pecados. É ou não é? Então isso mostra que mesmo eu tendo me convertido, mesmo eu tendo meu nome escrito no livro da vida, a minha carne não melhora. Eu sou nascido aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu não sou carioca, mas eu sou fluminense. Quer dizer, não de time. De time eu sou botafoguense, tá? Por favor, né? Mas de nascimento eu sou fluminense, porque eu sou de Macaé. Eu sou papagoiaba, né? E, naturalmente, aqui no estado do Rio de Janeiro, as igrejas, elas usam na celebração da ceia suco de uva. Mas depois que eu pastorei aqui em Nova Iguaçu, eu fui ser pastor em Juí, no Rio Grande do Sul. E lá as igrejas usam vinho, mesmo batista da Convenção Gaúcha, o pioneiro. E eles até brincavam comigo: pastor, na minha Bíblia aqui está escrito vinho, na sua está o que mesmo? Né, meu? Lá em Santa Catarina eu não sei como é que era, mas no Rio Grande do Sul é vinho. E depois de algum tempo celebrando a ceia com vinho, eu chamei os irmãos e disse para eles: olha, pela tradição nós podemos continuar celebrando com vinho, mas nós temos que nos lembrar uma coisa, que existem pessoas que isso aqui pode ser um instrumento para a queda dela. Eu não consegui mudar eles, pelo menos eu já saí de lá tem 15 anos, mas até as últimas notícias continuavam. Mas, queridos, em São José dos Campos, há 15 anos, a Bíblia em São José é suco de uva. E eu quero dizer para você que eu nunca tive problema com álcool. Eu posso pegar um copo de vinho, não vai mudar nada, não vai me fazer nada, se eu estiver numa refeição e tomar um copo de vinho. Não muda nada. Sabe por quê? Porque eu nunca tive problema dessa área. Mas para uma pessoa que caiu nessa área, ela não precisa de um copo. Um cálice com 2 dedinhos, para ela, é uma volta sem volta. Então a igreja, como ela é um lugar de recuperação, queridos, mesmo que ela tenha a tradição de servir o vinho, porque no Novo Testamento fala de vinho, por amor a todos, no ambiente de celebrando a recuperação, uma igreja nunca vai usar vinho na sua ceia, porque ela não vai deixar que uma coisa tão pequena estrague algo muito maior, que é o processo de recuperação de Deus na vida de uma pessoa. Então, meus irmãos, vamos andar em direção à nossa recuperação sem uma visão triunfalista, ufanista, de que nós somos nova criação e por isso nada nos atinge. Não é bem assim. Precisamos cuidar para nós e para o nosso irmão mais fraco, como diz as Escrituras, e nós precisamos todos os dias saber que conversão, ir para o céu, não quer dizer, até porque nós somos batistas e nesse ponto calvinista, crente não perde a salvação, mas uma queda dele aqui gera uma série de prejuízos para ele, para a sua família, mesmo sem termos perdido a salvação, porque você sabe disso. Não é que uma pessoa que é crente, salva em Jesus, que se livrou das drogas, se ela cair e der uma recaída, não quer dizer que ela perdeu a salvação. Amém ou não amém? Amém. Mas o estrago na vida dela, da sua família, é grande, e ela não precisa passar por isso. Então, dentro dessa consciência, precisamos todos admitir que estamos em recuperação e que a igreja deve ser um lugar seguro, sem meninice, de celebrar a recuperação de forma inclusiva, mas não ser um lugar onde as pessoas são ingênuas.
Quem se converte é o nosso espírito, não é a nossa carne nunca melhora, e vamos ter que vigiar na área em que nos recuperamos até o último dia da nossa vida. Agora, nós temos também uma questão a ser resolvida, que é a questão da vergonha. Para uma igreja viver celebrando a recuperação, ela tem que dar a volta por cima da questão da vergonha, porque senão nós vamos perder muitos testemunhos muito bonitos e que podem ajudar muitas pessoas. Milhares de pessoas morrem aos poucos dentro do túmulo da vergonha, dos pecados sexuais da sua juventude, do seu passado, de condição financeira precária, gerada por gastos e dívidas irresponsáveis no passado. Outros carregam extrema culpa pela falta de habilidade nos seus relacionamentos que não deram certo no passado, gerando cisões, gerando brigas, gerando divórcio. Outros sofrem a falsa culpa de terem sofrido abuso sexual no passado, quando criança em especial. Mas falsa culpa por quê? Porque não teve culpa. Foi abusado geralmente de pessoas que deveriam proteger. Juniores e adolescentes que são, e até crianças que são abusadas sexualmente, e as estatísticas dizem que de um auditório de 1.000 pessoas, 26% deste auditório sofreu algum tipo de abuso sexual na infância. Isto é, gente, se aqui nós temos nesta noite 100 pessoas, 26 delas sofreu algum abuso. O problema é que nós somos tentados a achar que só aconteceu com a gente. E aí a gente tem vergonha de contar que se recuperou desta área para ajudar milhões de pessoas que estão escravas e não conseguem se relacionar bem e viver uma vida, inclusive sexual, plena, porque não conseguiu dar esse testemunho de que no passado isto aconteceu. E de outros prejuízos que vieram na sua vida, inclusive na área de dependência química. Geralmente o ciclo da culpa, ele passa por 3 etapas. Vivenciamos um acontecimento doloroso na nossa história, lá atrás. Vivenciamos um acontecimento histórico doloroso. Depois nós cremos em uma mentira, que nós somos esta dor e esse fracasso. E depois nos sentimos envergonhados numa prisão maligna que nos faz acreditar que não há recuperação efetiva. Primeiro ciclo, acontece o histórico da dor, depois somos tentados a achar que somos a dor e depois somos tentados a acreditar que não existe recuperação efetiva. Via de regra, qualquer uma dor que sofremos no passado, ela passa por esse ciclo. Seja a área sexual, seja a área de endividamento, seja a área de culpa de relacionamentos quebrados, seja a área de abuso sexual sofrido, seja a área de dependência química ou qualquer outro assunto. Acontece o fato, temos o sentimento espiritual de achar que somos aquela dor e depois de achar que não vamos nunca mais nos recuperar. Isso é mentira. Enquanto a vida, existe sim solução para todos os males da alma, existe sim solução para todas as dores. Sabe por quê? Sua dor do passado não pode se tornar sua identidade do presente. Se você no passado roubou, em Cristo você se recuperou e você confessou para Deus e recebeu o perdão. Confessou para o irmão, recebeu a cura e deu o seu testemunho, a sua identidade não é de ladrão. Porque você não é um ladrão, você é um cristão em recuperação do roubo. Você não é um viciado se você já foi dependente químico de qualquer substância viciante. Porque em Cristo você é filho de Deus, é amado, é servo, é sacerdote, porque essa é a sua identidade. Você não é a sua dor do passado. Não é.
diga isso comigo, muita gente machucada vive debaixo de uma dor não curada, e nossa igreja está cheia. Gente que sofreu uma dor, não foi curada no sentido de confessar isso, e poderia ser um tremendo testemunho para ajudar outras pessoas. Mas como a igreja não gerou um ambiente para que isso acontecesse, o pastor executivo da nossa igreja, o pastor Fabiano Ribeiro, está lançando um livro sobre paternidade bem resolvida. A gente pensa num assunto onde nós somos mal resolvidos. Paternidade. Porque muitas vezes não recebemos dos pais, porque eles também não tiveram, ninguém pode dar o que não tem. E gera esse ciclo vicioso, até que um dia você tem que assumir a paternidade de Abba, o paizinho, entender que ele tem todas as condições bíblicas, que são pedagógicas, terapêuticas, de curar a sua dor de ausência de paternidade, para você ser bem resolvido com isso, para não passar isso para os seus filhos. E semana passada, no púlpito, ele estava contando do abuso sexual que ele sofreu. E a igreja, por ser um ambiente celebrando a recuperação, sabe receber, não celebrar a dor, mas celebrar a recuperação da dor. Meu pai morreu, eu tinha 8 meses de idade. Morreu atropelado num ônibus da aviação 1001 em Macaé. Você imagina que é uma criança crescer. Minha mãe conta que quando, durante muito tempo, uma pessoa subia as escadas, e meu pai, ele tinha aquelas botas, tinha cavalo, tinha gado aqui no interior do estado do Rio, e ele andava com aqueles cavalos manga larga, machador, e ele subia as escadas para depois tirar a bota para entrar dentro de casa. Eu mesmo com 8 meses, eu levei um bom tempo indo olhar para a porta quando subia alguém, e quando eu chegava engatinhando lá e que não era o meu pai, eu voltava decepcionado. E às vezes o inimigo quer achar e soprar de que por eu não ter tido pai, que eu não tenho condições de ser pai. Mas quando você decide vencer a sua dor, e Deus me deu a graça de ter 4 filhos, e cada vez que eu posso brincar com eles, conversar com eles, jogar com eles, andar com eles, conversar sobre coisas difíceis, eu estou dizendo a Satanás: você perdeu. Eu não vou culpar Deus porque meu pai morreu, eu não vou culpar a empresa que atropelou, eu não vou viver na escassez, porque eu não vou passar minha vida inteira na escassez por causa de uma fatalidade. Sair da escassez e entrar na abundância é fundamental para viver a sua recuperação. Não é que os outros são culpados. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Perfeição nós só teremos no céu. Quebre as algemas da vergonha. Com Cristo você não é o seu pecado. Eu não sou o meu pecado. Todos aqui, muito provavelmente, que se converteram mais para a juventude, para a fase adulta, tem coisas na sua juventude que vocês fariam diferente e se arrependem disso. São os que o provérbio chama pecados da juventude. Mas você não é esse pecado. E mesmo que você veio a ter uma vida vacilante depois que se converteu, o amor de Deus por você é muito maior do que o seu pecado. Então, 2 questões muito importantes para você ter resolvida no seu coração para celebrar a sua recuperação da dependência química ou de qualquer outra. Primeiro, aceite aquilo que não pode ser mudado. Aceite aquilo que não pode ser mudado, porque você não pode voltar mais ao passado. Os anos que passou, se passaram. O que passou, passou. Você hoje não pode
voltar mais lá atrás, porque você não é senhor do Aion e nem do Cronos. Você não consegue nem segurar o Cronos, quanto mais o Kairos e o Aion. Quer dizer, o tempo de Deus, porque você não consegue nem cuidar do tempo de hoje. Então, não fique preso ao seu passado. Aí, nesse sentido, sim, as coisas velhas já passaram. Salmo 51 registra do rei Davi que ele tomou a decisão de deixar o seu passado, O pastor Rick Warren diz no seu livro Uma Vida com Propósito que a melhor coisa que a gente pode fazer com relação ao nosso passado é usar uma pá. Sabe o que é pá? Para que serve pá? Fazer um buraco, tirar a terra, jogar o que você tem que enterrar e jogar a terra por cima e seguir adiante. E toda vez que Satanás vier lembrar do seu passado, lembra do futuro dele, tá? Segunda coisa, tenha fé naquilo que Deus tem prometido. Você decide que tem coisa que não pode ser mudada, então você passa a conviver com isso. Mas você também se apodera das mais de 90 mil promessas de Deus que estão nas Escrituras sobre a sua vida. E aí você vai viver com uma coisa que é fundamental, que é esperança. Você pode se lembrar do que aconteceu, mas sem se tornar o que aconteceu. Vamos dizer isso juntos? Você pode se lembrar do que aconteceu, sem se tornar o que aconteceu. E tem gente que fala assim: não, o negócio é esquecer. Não, esquecimento é uma doença, chama amnésia. Tem nada a ver. Você nunca vai esquecer uma traição que lhe fizeram quando você era jovem. Se o seu cônjuge lhe traiu, você nunca vai esquecer. A não ser que você pegue uma doença que se chama amnésia. Você pode ser bem resolvido, mesmo se lembrando das coisas ruins que um dia você viveu. Seja consciente de decisão ou porque vieram a você inconscientemente. Mas você não precisa se tornar aquilo. Não precisa se tornar. Acredite. Você convive com a vergonha, sabendo que há um milagre de Deus na sua vida todos os dias, que é a esperança. Esperança de com Jesus dias melhores virão. Minha fraqueza do passado pode ser uma força oposta no presente. Então, a minha fraqueza no passado pode ser uma força poderosa no presente. Pode passando, querido. Você tem que ter essa convicção. Ministérios. Os grandes ministérios, a gente começa de uma dor. Vai ler a história de como começou. O pessoal fica falando de direitos humanos. Hoje, vai ver como é que começou a história de direitos humanos. Começou com uma dor curada. Quais são as pessoas que melhor podem ajudar pessoas com câncer? Hoje, um dos males, uma das doenças mais avassaladoras do tempo que estamos vivendo: câncer. Agora, o pastor melhor conselheiro, a não ser que ele tenha passado por um câncer. Uma pessoa, eu estou dando uma assistência a um irmão, que eu só posso chegar perto dele e orar, abraçar. Meu querido irmão Hugo Kissenhuk, 35 anos, descobriu um câncer na região pélvica. Esse tumor foi descoberto, infelizmente, em estado avançado. Já fez a cirurgia, mas caiu na corrente sanguínea e já se alojou no pulmão. E estamos orando. Pastor, ele é ministro de adoração lá da igreja do pastor Saião, em São Paulo. Eu chego perto dele, da Tatiana, eu e Leila, a gente ora com eles, a gente abraça eles, mas eu não sei o que é uma quimioterapia. Ele está fazendo uma pontia, quimioterapia e radioterapia. Agora, meu irmão, se você passou por essa dor, não se cale. Você é o melhor agente, o melhor instrumento para sentar e orar e dar palavras e encorajamento a alguém que está passando por isso, porque você sabe o que é ter aquele veneno entrando dentro de você para matar a doença que está
enjoo que é isso, mas eu não posso sentir isso. Então, às vezes a gente coloca aquela expectativa no pastor, que é o pastor que tem que saber. Lá na nossa igreja, ele estaria aqui, mas ficamos por uma outra ocasião. O pastor Vanderlei, o pessoal da Cristolândia conhece, ele também estava lá no Carandiru quando aquele massacre terrível aconteceu. O pastor Vanderlei é o nosso pastor do Ministério de Dependência aqui. Ele hoje está, além do ministério em geral, ele está cuidando de 140 rapazes. Eu não sei como ele dá conta, mas ele atende 140 rapazes. E ele, às vezes, liga aleatoriamente para alguns rapazes que já saíram de casa de recuperação, que já estão de volta à sociedade e às suas famílias. Ele liga e uma das coisas que ele pergunta é: como está você? E a pessoa de lá já diz assim: opa, só estou forte, meu filho! Amanhã eu estou indo visitar você. Agora, para o outro que diz assim: não, pastor, está difícil, mas estou firme, celebrando aqui todo dia, orando, estou. Esse já está mais consciente de que a sua recuperação deve ser contada diariamente. Quando você já diz assim que está resolvido, que está tudo pronto, você está em situação de perigo, aí ele já coloca isso em prioridade de atendimento. Porque às vezes esse grito é para esconder já alguma coisa. E aí, como que nós fazemos isso na prática? Eu quero convidar você para ouvir os passos do Celebrando a Recuperação. Celebrando a Recuperação é um programa bíblico baseado na Palavra de Deus, mas também nos passos dos Alcoólicos Anônimos. E o que foi os Alcoólicos Anônimos? Que está presente em todas as cidades brasileiras. Nos Estados Unidos, um homem descobriu esses princípios, levou para a igreja, mas a igreja na época vivia em negação, não acolheu, aí foi para fora da igreja. E hoje nós temos o AA de Alcoólicos Anônimos e tantos outros fora da igreja, enquanto podia estar tudo dentro da igreja. Mas agora nós estamos resgatando isso, pegando os 12 passos lá com as 8 bem-aventuranças e fazendo uma caminhada. E independente, como eu falei, todos nós precisamos de recuperação em alguma área. A primeira coisa, o primeiro passo é a realidade. O passo da realidade é o cair em si, é tomar consciência de que todos estamos em recuperação. O primeiro passo é a realidade, que é o seguinte, está aí na tela: compreender que eu não sou Deus e admitir que eu sou incapaz de controlar a minha dependência, de fazer coisas erradas, e que a minha vida está fora de controle. Sem Jesus, a minha vida está incontrolável. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é a realidade. Diga comigo: sair da negação. Se você está dizendo: eu não tenho vício nenhum, dependência nenhuma, codependência nenhuma, eu não tenho nenhuma área de fuga, você está mentindo. Que nem que for uma dependência de roer unha, você tem. Tem gente que não tem nada, aí está todo mês com um cartão de crédito estourado, pagando os juros do maior país com juros de cartão de crédito do mundo, que não vem com essa história do que mesmo que caiu para metade, 50%, mesmo com 50%, o Brasil ainda é das maiores taxas do mundo de juros. Então tá, você não tem problema com dependência química, mas tem dependência no cartão de crédito. Sabe aquela história que o marido que foi assaltado, ele e a esposa levaram a carteira dele, da esposa, e passou um mês depois, ele continuou recebendo a fatura, e a mulher falou assim: mas bem, você não vai cancelar isso? Para quê? Ele está gastando menos que você. Deixa com ele. Está gastando menos que você. Então, minha irmã, pode ser que você tem que sair da negação, meu irmão, você tem que sair da negação, você tem que colocar o seu cartão de crédito e celebrar a sua recuperação nessa área. Pode ser a bendita geladeira, que você não é dependente
de química ilegal, mas daquela que é vendida pela Nestlé, né? Daquela que é vendida pela Danone, que é vendida, né, por todas as outras. Você sai do supermercado com um carrinho que é uma carreta, que é a sua área de Celebrando a Recuperação. É comer para esquecer. Tem gente que bebe para esquecer, você come para esquecer. E enquanto você não admitir que esse é o seu celebrando, você vai continuar se matando de comer. Ah, mas eu não tenho problema com drogas. Não. Vai ler a composição química do último pacote de biscoito que você comprou, da margarina que você come compulsivamente. É negação. Tudo que você faz em excesso se tornou a sua dependência. Até trabalho, meu irmão. Você que bate no peito. Não, mas trabalho de domingo a domingo também é uma fuga, também é uma dependência e também precisa de Celebrando a Recuperação. Não, comigo é assim. Escreveu no meu, pode comer. E você se orgulha de ser um barril de pó. Chuta o gato, chuta o cachorro, chuta o cônjuge, a culpa é sempre do pastor. Meu irmão, seu Celebrando a Recuperação é ira. E precisa. Então cai na real. Qual é a sua realidade que está matando você por dentro e as pessoas que você ama por fora? Segundo, é o passo da esperança. Sinceramente crer que Deus existe, eu me importo para Ele e Ele tem poder para me ajudar a recuperar. Porque depois que você admite, também é só admitir e não ter esperança, nós estamos ferrados, estamos lascados. Não, mas é admitir que eu entro num segundo passo, que com Jesus há esperança, que não há dor que não possa ser tratada, que não há vício que eu não possa me libertar, que não há passado que eu não possa ser bem resolvido quanto a ele. Há esperança. Igreja, lugar da esperança. Terceiro passo é o passo do compromisso. Eu me admiti, tenho esperança, mas eu tenho que virar homem, virar mulher para mudar de vida. Não adianta também ficar 10 anos caindo na mesma coisa. Conscientemente decido escolher comprometer toda a minha vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo. Por isso que Celebrando a Recuperação não é uma coisa que se faz num dia. É um programa de 12 passos que leva um ano. Celebrando a Recuperação nos ajuda a gente tirar aquela ideia que às vezes a gente quer, gente, a oração do ungidão. Aí eu vou procurar meu pastor, ele vai fazer aquela oração mágica, poderosa, e eu vou entrar no gabinete com a dependência, eu vou sair sem ela. Não é? Gente, não existe mágica gospel. Não tem. Eu lembro que ainda estava no Rio Grande do Sul uma vez e orei por uma irmã. E ela tinha ido a uma igreja, e logo depois que eu orei, ela tirou uma nota de R$10 e me deu, pastor Wanda. Eu falei, o que é isso? Não, é que eu fui na igreja e tinha oração forte, mas depois eu te dava R$10. Pensa um negócio de dó com um barulho desse. É que sabe que hoje em dia tem um ministério em células, mas tem um ministério em cédulas também. Porque tem gente que está edificando um ministério, mas tem gente que está edificando um anestério. Então, como o templo é dinheiro, então tem gente que está indo por essa linha. Mas não é o caso aqui da Bíblia do Recreio, né? O pastor Wander está edificando o ministério do Senhor Jesus numa igreja que é pastoreada em célula, mas saudável para a glória de Deus. A realidade, a esperança, o compromisso, mas aí entra um outro passo, a limpeza. Tem que limpar. Abertamente examinar e confessar minhas faltas a Deus, a mim mesmo e a alguém que eu confio. Aqui entra uma coisa, gente, que todos nós, independente do problema, temos que fazer. Nosso inventário pessoal é abrir os cantos escuros da nossa vida e deixar a luz do céu entrar. Lembra que a gente canta? Deixa a luz do céu entrar. Só que tem gavetas na nossa alma, portinhas no nosso coração.
Sabe aonde crescem os fungos? Na ausência de luz. Então, luz contra as drogas. Haja luz na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja, para que haja luz no mundo. Celebrando a recuperação, chega num passo que você precisa de limpeza. Limpar, o passo da limpeza. Aí que você tem que fazer o inventário pessoal, você tem que escrever tudo. Não importa que seja lá de trás, mas tem que ser pontuado para que seja pontualmente também renunciado, pontualmente deixado para trás, e alguém ali que eu possa confessar, me ajudar a deixar aquilo para trás, a enterrado e ficar para trás. Se eu só estou curado de alguma coisa quando eu posso falar sobre aquele assunto sem ser aquele assunto. Quinto passo, submissão. Submeto voluntariamente a Deus todas as mudanças que Deus deseja fazer em minha vida e humildemente pedir para que Ele remova os meus desvios e defeitos de caráter. Porque ao longo do processo a gente também vai se corrompendo, a gente também pode se corromper. Submissão a Deus. Sexto passo é o perdão. Perdão, avaliar todos os meus relacionamentos, oferecer perdão àqueles que me feriram e acertar os danos que eu tenha causado aos outros. Exceto quando eu for mexer com isso, vai causar mais dano ainda. Mas por isso que é o inventário. Tem coisas com pessoas que você tem que ir atrás. Eu recebi ontem, um e-mail de um jovem que pede perdão porque quando ele estava noivo, ainda lá de Juí, ontem recebi o e-mail. Ele descobriu o meu Facebook e me mandou. Quando o Senhor, com muito amor, me chamou e perguntou se eu estava transando com a minha namorada, eu menti e eu neguei, e eu tive uma vida sexual ativa antes do casamento. Isso me prejudicou muito. Casei sem ter reparado essa brecha, sem ter resolvido isso. Depois outros pecados vieram, casou, ficou 6 anos mal casado e se divorciou 6 anos depois. E ele falou assim: até que eu encontrei um pastor que disse que eu tinha que voltar e refazer esses caminhos todos, e isso inclui pedir perdão ao Senhor. Talvez tem pessoas aqui hoje que têm que fazer um e-mail desse 20 anos depois. Sabe para quê? Para que haja limpeza e o passo da submissão e do perdão. Porque primeiro você tem que se perdoar. E todo mundo, eu e você, que somos crentes, se pecamos, sabemos que transgredimos a vontade de Deus para a nossa vida. Então a gente também não se perdoa. E eu não vou poder perdoar ninguém se eu não me perdoar. Avaliar todos os meus relacionamentos. 7º passo, a manutenção. Viver a manutenção. Você não vai fazer celebrando a recuperação do resto da vida. Você não vai com uma casa de recuperação de dependentes químicos, vai ficar o resto da vida. Mas todo mundo aqui que já saiu de uma casa de recuperação sabe que vai ter que fazer a manutenção pro resto da vida. A Cidade Viva é inspiradora. Eu fui lá, se você viu o vídeo e foi inspirado aí, quer aprender mais essa área, mas e ver algo que inspira, vale a pena pegar o avião aqui e ir lá. Vale a pena ir lá e ver com o Saulo, com a liderança. Vocês recebem lá, não recebem? Passe lá um tempo, veja, se inspire. Nós só podemos nos inspirar com situações que também estão um pouquinho adiante do que a nossa. Não quer dizer que você só vai ter uma casa de recuperação boa se ela tiver uma fazenda como essa. Quantos hectares? 150 hectares, não é isso? Você não vai copiar essa realidade geográfica. Como se você for lá em São José dos Campos e você for ver o nosso campus, você vai ver uma coisa que te inspira, ela vai te ajudar a fazer dentro da sua realidade aquilo que pode ser feito. E o último passo, querido, é o 8º passo, é a ajuda.
você oferece ajuda para os outros através da sua vida. Então, depois que você passa pelo processo, você é instrumento de Deus para ajudar outros que estão no caminho. E a igreja se torna um ambiente de celebrando a recuperação. Porque, queridos, não adianta a igreja ter uma casa de recuperação que fica a 20 quilômetros da igreja sede, que quando ela recebe pessoas da casa de recuperação, as pessoas sentem perto dela e elas sentem um ET. Nós temos que entender que todos nós estamos em recuperação. E aí eu queria fazer um pedido aqui. Eu queria pedir que todo mundo que veio da Cristolândia, vocês se sentem por aqui, ó. Vem um pouco para cá, um pouco para cá e um pouco para cá. Mistura, porque depois vocês vão receber uma oração de quem está perto de vocês. Se misturem, podem vir. Vem para cá e para cá. Vem, passa para o outro lado aqui, ó. Senão fica muito cheio e o pessoal lá fica sem orar por vocês. Já passem direto para lá. Primeiro que já vamos fazer um ambiente mais colorido aqui para o pessoal de cá, com exceção de alguns que estão com a camisa da junta. Isso. Mistura aí, todo mundo. Eu não vou pedir para que eles perguntem para você qual é o seu celebrando, tá? Porque fica fácil você perguntar qual deles. Mas você estaria pronto para dizer qual é o seu? Todos nós temos. Então esse é um resumo da recuperação que Jesus planejou para nós. E agora eu quero, para concluir, colocar isso dentro da perspectiva de Mateus 5, 13 a 12. Mateus 5, 13 a 12, que são as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? Ou a beatitude? É a maneira de ser feliz. É a maneira de ser feliz. Jesus ensinou isso. A bem-aventurança, as beatitudes, é a forma de ser feliz. E Jesus nos disse isso. Muito obrigado, rapaz. Entregue sua vida ao controle de Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito. Você entende que você é dependente. Todos aqui, gente, tem que ser dependentes. Não das drogas, mas de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então entregue sua vida ao controle de Jesus. 2. Declare que você crê e precisa do poder restaurador de Jesus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Então você declara que precisa do poder restaurador de Jesus para a sua vida. Humilhe-se diante de Deus para não fazer isso diante dos homens. Ex-missionário, pastor da igreja de Itacoruçá, Elcio Lessa, ele disse: agoniza diante de Deus para você não se agonizar diante dos homens. 3. Entregue sem reserva a sua vida aos cuidados de Jesus. Bem-aventurados os humildes. Pessoas orgulhosas caem com maior frequência. São naturalmente, potencialmente, muito mais fáceis para cair. Porque, como eu disse, não cai quando penso que sou fraco, mas quando sou forte. Eu estava evangelizando num grupo de estudo que eu tenho em São José, de empresários, um homem que ele disse: pastor, com licença, sem ofensa. Primeiro dia que ele estava no grupo, eu não creio em nada que sou crente. Eu não creio em Jesus, eu não creio na Bíblia, eu não creio no Espírito Santo. Forte assim? Eu falei: poxa, eu não tenho tanta fé assim como o senhor não, porque tem que ter fé demais para ser ateu desse jeito. Eu não tenho esse punhado de fé não. E eu comecei a conversar com ele. Mas depois eu descobri. O problema do ateísmo dele é machucado. A irmã dele foi casada com um pastor muito do sangue do mundo. Então ele achou que Deus é aquilo que o seu cunhado é. O mau testemunho de pessoas tem feito que se levante uma geração de ateus no mundo. Entregue sem a sua vida aos controles de Jesus. Seja humilde, não seja orgulhoso. A religiosidade, gente, é um demônio que atua no islamismo, no hinduísmo, no catolicismo, mas também no meio dos evangélicos. E é o orgulho de achar que eu não preciso de recuperação, quem precisa é os outros. Admita as suas fraquezas e pecados diante de Jesus. 4, verso 8: bem-aventurados os puros de coração.
Admitir para o irmão é o segundo passo, mas pelo menos admitir para Deus. Às vezes nós não conseguimos nem fazer aquela oração do fundo do coração que bota tudo para fora. Mas precisamos fazer. Quinto, abandone e remova os seus defeitos de caráter. Verso 8, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você tem uma insatisfação santa. Eu não vou continuar assim. Tem um mês atrás eu vim fazer o culto fúnebre da minha mãe aqui em Macaé. Um mês antes, ela ia fazer 80 anos, chamei até o Luiz de Carvalho, trouxe ele lá de São Paulo para ele cantar para ela. Foi um tempo maravilhoso. Bem, depois ela morreu, parece que estava esperando o Luiz de Carvalho vir cantar para ela. Não há Deus maior. Minha mãe fumava 2 carteiras de Continental por dia. Até um dia que ela tomou uma decisão. Ou ela parava com aquilo, ou aquilo parava com ela. Ela não estava se aguentando mais. Então essa insatisfação, essa indignação também tem que tomar conta do nosso coração como igreja, para a gente poder viver a proposta dessa conferência como igreja, voltar para lá e ser um ambiente seguro. Queridos, a nossa comunidade lá em São José dos Campos tem entendido isso. Além de celebrando a recuperação que é para toda a igreja, o ministério com profissionais do sexo, o Ministério Belas, é uma realidade na vida da igreja, muito forte. O Ministério com Dependência Química, o Ministério com Moradores de Rua, o Ministério com Tribos Urbanas. Gente, no passado não havia demanda para esses ministérios, mas hoje é uma questão de necessidade. Não dá para ter igreja só com ministério genérico, de mocidade, de homens, de mulheres. Nós agora temos que ser específicos. Tem que ter ministério com tribo emo. Mas o quê? Tem que ter. Eles são esquisitos pra caramba, né? Mas no ponto de vista nós também temos nossas esquisitices. Por exemplo, deixa eu dizer uma coisa para quebrar um pouquinho o paradigma. Às vezes a gente olha uma pessoa que entra na igreja com o cabelo pintado de azul, né, Fernanda? A gente olha, meu Deus. Já pensou, gente, se a gente fosse fazer essa reação para todo mundo que pinta cabelo na nossa igreja? Quem não pinta, que atire a primeira pedra. Só que é mais convencional. O preto pinta de preto, o ruivo pinta de ruivo, o louro pinta de loiro. Ué, gente, mas não é uma questão de cor? É cor. Ah, então porque eu gosto do preto, o preto não me ofende, mas o roxo, o amarelo, o azul. Mas no fundo, gente, tudo é pintura, tudo é a mesma química. Mas, agora eu convencionei que o preto não tem problema. Eu não estou pintando ainda não. Mas não tem problema com quem pinta não, tá bom? Que lhe feriram. Perdoe a todos que lhe feriram no processo. Bem-aventurados, misericordiosos e os pacificadores. Não adianta viver em paz, você tem que promover a paz. E aceite o desafio de ajudar outros a se recuperarem, porque o ciclo não para. Stanley Jones definiu o evangelho como um mendigo que achou pão, levando outro mendigo a achar pão. É isso que é o evangelho. Porque vida cristã, gente, é receber, celebrar e repartir. Só isso. É bem simples. Receber Jesus, celebrar Jesus e repartir Jesus. Então, deixe Deus mudar a sua vida e aceite ser usado para mudar a vida dos outros. E hoje, talvez a maior epidemia é essa. É a questão nacional de ajudar o dependente químico e os seus familiares. Graças a Deus que a nossa convenção está atenta a isso, a nossa junta de missões nacionais está sendo pioneira em muitas áreas, e hoje nós estamos aqui, sexta-feira, 10 horas da noite, porque isso diz muito sobre você. Isso aqui não é um congresso de poder. Isso aqui não é congresso de sapatinho de fogo. Está cheio de gente aqui hoje à noite para ser instrumento de mudança na vida de outras pessoas. Vir aqui, meu irmão, diz mais sobre você do que você imagina. Diz sobre os seus valores, suas preocupações, suas necessidades, mas também o seu coração de compaixão para abençoar. Isso aqui vai ser uma bomba no inferno. Igrejas saudáveis,
com visão de reino para transformar vidas no Rio de Janeiro e até os confins da terra. Então, eu preciso abrir mão do meu orgulho pessoal para ver isso acontecendo, como Jesus disse em Mateus 8, 34, 37. Eu preciso encarar o mal que existe dentro de mim, Jeremias 17, 9, e eu preciso parar de falar e começar a agir. Esse é um congresso teórico, mas a prática vai acontecer a partir da saída dessa sala de cada um de nós. Eu quero convidar vocês a gente fazer a oração da serenidade. Fica de pé e nós vamos fazer essa oração juntos. E depois o pastor Fernando toma a palavra. Nós vamos ler, mas que seja do fundo do seu coração. Todos juntos. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber qual é a diferença. Vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo como ele é e não como gostaria que fosse, confiando que o Senhor